bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece um roteiro de suspense médico, um caso que a gente está chamando de relógio-bomba. Acompanhar uma criança por 3 longos anos, tratando o que parece ser uma constipação comum, talvez um pouco mais teimosa, sabe? Aí entram as medidas dietéticas, laxantes, até lavagens retais viram rotina. Mas, e aqui está o ponto, sem que ninguém saiba, existe uma falha estrutural ali, congênita, silenciosa. Uma verdadeira bomba relógio prestes a detonar. Hoje a gente vai abrir os arquivos desse caso específico, o menino de só 3 anos que tinha a doença de Hirschsprung. É uma condição que geralmente se diagnostica em recém-nascidos, né? Mas no caso dele, ficou invisível, mascarada, até quase o ponto de colapso. É um cenário, assim, que infelizmente, embora não seja tão comum nessa idade, acontece e traz lições bem importantes pra gente. A doença de Hirschsprung, ou DH, para facilitar, é uma condição congênita. Ela afeta mais ou menos 1 em cada 5.000 bebês nascidos vivos. O problema central, assim, é a ausência de células nervosas específicas, os gânglios, numa parte do intestino grosso. Essas células são cruciais para coordenar os movimentos peristálticos, sabe? Aquelas ondas que empurram as fezes. Sem elas, a parte afetada fica contraída o tempo todo, não consegue relaxar. Isso cria uma obstrução funcional. O trânsito intestinal simplesmente não flui como deveria. E o quadro clássico que a maioria dos profissionais de saúde aprende é o do recém-nascido, né? Aquele bebezinho que não elimina o mecônio, as primeiras fezes, nas primeiras 48 horas. Aí ele apresenta a distensão abdominal, a barriga incha, pode ter vômito com bile. São sinais que geralmente levantam a suspeita logo cedo. Exatamente. Essa apresentação no recém-nascido é a mais comum, acontece na grande maioria, algo entre 60% a 90% dos casos. São sinais de alarme que costumam levar a uma investigação rápida, né? Só que este caso que a gente está olhando hoje cai justamente na exceção, naqueles 10% a 20% dos casos em que a manifestação vem mais tarde. A doença fica ali quieta ou com sintomas mais leves por meses, às vezes anos. E aí, muitas vezes, é confundida com constipação funcional severa. É um desafio para o diagnóstico mesmo. O crítico que levou à internação. Era um menino de 3 anos, pesando 15,7 quilos, e o histórico que ele trazia era pesado, viu? Constipação crônica piorando cada vez mais desde os primeiros meses de vida. Pensa no impacto disso. Uma criança pequena que, para conseguir evacuar de vez em quando, dependia direto de laxante, de lavagem retal. Não era uma dificuldadezinha passageira. Uma rotina exaustiva, né? Para a criança, para a família, e que, olhando para trás, já era um sinal de que algo mais sério podia estar ali. Essa própria dificuldade em responder ao tratamento conservador já devia acender um alerta, sabe? A constipação funcional comum, mesmo as mais difíceis, costuma ter alguma resposta, né? Mesmo que parcial. Essa dependência contínua de lavagem retal é um ponto bem fora da curva. E o que levou mesmo à internação, que foi em 19 de outubro de 2025, foi uma piora clínica bem importante nos 11 dias antes. A família contou de distensão abdominal progressiva, a barriga inchando mais e mais, e vômitos que não paravam. Quando ele deu entrada no hospital, o estado geral era regular, mas, assim, dava para ver que ele estava descorado, desidratado, e o exame físico confirmou a barriga distendida. Ali ficou claro que não era só um intestino preso. Aquilo era a manifestação aguda de uma obstrução funcional crônica que vinha sendo talvez ignorada ou mal interpretada por muito tempo. E isso nos leva direto para o primeiro ponto conceitual que é chave para entender esse caso. O jeito como a doença de Hirschsprung pode se mascarar, especialmente na forma mais comum dela. Que é a chamada forma de segmento curto, ou reto sigmoide. Essa forma representa uns 80% a 85% de todos os casos de DH. Certo. Segmento curto, então, quer dizer que a parte do intestino sem os nervos é relativamente pequena. Pega mais o reto e o finalzinho do cólon sigmoide. Mas por que isso mascara a doença tão bem, a ponto de atrasar o diagnóstico por anos? A chave está na palavra parcial. É diferente de quando a ganglionose afeta um pedaço longo do cólon, sabe? Aí a obstrução é muito forte, os sintomas são dramáticos desde o começo.
No segmento curto, a obstrução causada por essa pequena parte sem nervos não é total. O segmento afetado está contraído sim, mas a pressão do conteúdo que acumula no colo normal logo acima pode de vez em quando vencer essa resistência. Isso permite que um pouco de fezes e gases passe, ainda mais com a ajuda de laxante ou enema que aumentam a pressão ou estimulam o intestino antes da obstrução. Essa passagem, mesmo que pouca e difícil, alivia um pouco a pressão e a distensão. E aí dá a falsa impressão de que o problema é só uma constipação funcional muito forte. A criança não fica completamente obstruída o tempo todo, entende? E isso confunde tudo. Entendi. Essa intermitência dos sintomas e a resposta, mesmo que pequenas, às manobras para evacuar, criam tipo uma cortina de fumaça, né? Os pais e até os médicos podem achar que é só um caso difícil de constipação, mas não pensar numa anomalia estrutural por baixo. É um cenário bem traiçoeiro. Mas, nesse caso específico, mesmo com essa máscara toda, teve um momento, um sinal durante o exame físico na internação que foi decisivo. A fonte descreve que o toque retal provocou uma evacuação explosiva. Vamos destrinchar isso. O que faz essa evacuação ser explosiva e por que isso é tão importante? Esse é um sinal clínico muito, muito sugestivo, quase patognomônico em alguns casos, embora não seja exclusivo só da DH. A descrição explosiva se refere àquela expulsão súbita, com força e em grande volume de fezes líquidas ou semilíquidas e gases que estavam presos sob alta pressão no cólon dilatado acima do segmento sem nervos. Fisiologicamente, o que acontece é que o dedo, durante o toque retal, consegue relaxar mecanicamente por um instante o esfíncter anal interno e talvez estimular um pouco aquele segmento contraído logo acima. Isso quebra a barreira funcional e o conteúdo que estava acumulado no cólon proximal, que está super distendido e sob pressão, é liberado de uma vez só. A fonte descreve como uma liberação súbita do conteúdo intestinal retido acima do segmento agangliônico espasmódico. É como abrir a comporta de uma represa que estava quase transbordando, sabe? Nossa, é uma imagem forte mesmo. Então não é tipo uma diarreia comum, que geralmente tem um fluxo mais contínuo ou cólica associada à inflamação, infecção. Aqui é um evento mecânico, uma descompressão de repente. É como se o cólon, depois de tanto tempo lutando contra a obstrução, estivesse literalmente gritando por socorro com esse sinal físico tão dramático. Um verdadeiro red flag, né? Que deveria, na hora, fazer pensar em algo além da constipação funcional. Precisamente. Na constipação funcional, mesmo nas graves, o toque retal pode até encontrar uma ampola retal cheia, de fezes duras, mas raramente vai provocar essa expulsão explosiva de material que estava represado lá em cima. Esse sinal sugere muito fortemente uma obstrução lá embaixo com dilatação antes dela, que é a marca registrada da DH. Diante de um sinal forte assim, ainda mais num quadro de constipação crônica que não melhora, numa criança maior, a suspeita de DH fica muito alta. E aí a confirmação definitiva se torna essencial. E isso nos leva ao terceiro ponto fundamental, a confirmação pela histopatologia. A biópsia fetal. É o exame que é considerado padrão ouro para bater o martelo no diagnóstico, certo? Correto. A única forma de ter certeza absoluta é olhar o tecido do reto no microscópio e ver se os gânglios nervosos estão lá ou não. No caso desse menino, a biópsia retal foi feita, a fonte menciona a data de 2 de outubro de 2025, o que é curioso, um pouco antes da data da internação registrada. Talvez reflita algum procedimento ambulatorial anterior ou uma pequena imprecisão ali na ordem dos fatos no relato, mas o ponto principal é que foi feita. E o resultado foi claro. Confirmou a agambilionose. A análise do tecido mostrou a ausência completa dos plexos nervosos, tanto mioentérico quanto submucoso, naquela amostra do reto. Eram esses plexos que deviam estar ali controlando a motilidade. Sem eles, o diagnóstico de doença de Hirschsprung estava confirmado. Não tinha mais dúvida. Então a resposta estava ali o tempo todo, na estrutura microscópica do intestino, escondida sob esse véu de sintomas que imitavam outra coisa e eram tratadas com paliativos que não iam na causa raiz.
O relato de caso ainda traz uns detalhes técnicos sobre a biópsia, que acho que vale a pena comentar, porque impactam na precisão do diagnóstico, né? Principalmente nessas apresentações mais tardias. Sim, a fonte aponta que em crianças maiores, como esse paciente de 3 anos, as biópsias retais feitas por punch, que é tipo um pequeno saca-boca, ou a biópsia cirúrgica aberta, tirando um fragmento maior, costumam ter uma taxa de sucesso diagnóstico mais alta, algo entre 87% e 97%. Isso porque elas conseguem pegar uma amostra mais profunda e mais representativa da parede do reto, incluindo a camada submucosa, onde a gente precisa avaliar os gânglios. Já a biópsia por sucção, que é menos invasiva e muito usada em bebês recém-nascidos, pode ter uma taxa de sucesso menor em crianças maiores, talvez uns 60%. Pode ser mais difícil pegar uma amostra boa da submucosa por causa das mudanças crônicas que já aconteceram na parede do intestino. E sobre as técnicas de coloração? A fonte fala da imunohistoquímica para calretinina como sendo superior à histoquímica para acetilcolinesterase. O que isso quer dizer na prática? São ferramentas que ajudam o patologista a enxergar as estruturas nervosas lá no microscópio. A acetilcolinesterase é uma enzima que está presente nas fibras nervosas parasimpáticas. Na DH, essas fibras ficam hipertrofiadas, como se fosse uma tentativa de compensar. Então, na DH, a gente veria um aumento dessa coloração para acetilcolinesterase nas fibras da mucosa. Já a calretinina é uma proteína que fica dentro das células ganglionares normais e também em algumas fibras nervosas intrínsecas. Portanto, na doença de Hirschsprung, onde não tem gânglio, a coloração para a calretinina vai dar negativa naquele segmento. Muitos especialistas acham a calretinina um marcador mais direto e mais confiável da ausência de gânglios, e é tecnicamente mais fácil de interpretar que o padrão da acetilcolinesterase. Dá mais segurança no diagnóstico. Fica claro, então, que a confirmação exige não só a suspeita clínica certa, mas também a técnica de biópsia e análise adequadas. O relato de caso como um todo parece insistir num ponto central. Mesmo sendo estatisticamente menos comum ver um caso de DH aparecer tão tarde, o índice de suspeita tem que continuar alto em qualquer quadro de constipação crônica severa e que não responde ao tratamento. Ignorar sinais de alerta, por mais sutis que pareçam no começo, tipo a distensão abdominal que vai e volta, a necessidade sem fim de intervenções ou aquele sinal dramático da evacuação explosiva, pode ter consequências desastrosas. Sem dúvida. E aqui que a história vai além do caso individual e toca na prática diária de muitos profissionais, né? Criando as conexões interdisciplinares. Esse caso é um exemplo perfeito daquela zona cinzenta que os pediatras gerais enfrentam muito. Constipação é uma das queixas mais comuns em pediatria. A imensa maioria dos casos é funcional, mas quando um caso se arrasta, não responde bem, exige medidas cada vez mais intensas, onde está a linha? Quando parar de tratar conservadoramente e pensar, será que tem algo mais? E encaminhar para um especialista, um gastro ou cirurgião pediátrico. E a resposta, pelo que a gente está discutindo, está justamente na capacidade de reconhecer esses red flags, esses sinais de alerta que separam o comum do potencialmente grave. Não é só a intensidade da constipação, mas o padrão. A distensão abdominal recorrente, significativa, não é típica da constipação funcional simples. A dependência total de lavagens retais por anos a fio também não é. E claro, um evento como a evacuação explosiva depois de um toque retal é um sinal quase que não deixa dúvida de que a fisiologia ali está profundamente alterada. Não é só tratar o sintoma intestino preso, mas investigar ativamente a possibilidade de uma causa orgânica por baixo quando esses alertas aparecem. Apresentações atípicas de condições como a DH é o que leva a atrasos no diagnóstico como desse menino. E esses atrasos não são inofensivos, né? Eles podem permitir que complicações graves se desenvolvam. Retomando então a nossa analogia inicial para recapitular o que a gente viu até aqui nesse primeiro ato da história, o relógio bomba foi armado lá no nascimento pela falta congênita dos gânglios nervosos, provavelmente na forma de segmento curto da doença de Hirschsprung. Essa forma permitiu que a condição ficasse mascarada, ticando silenciosamente por 3 anos com a aparência de uma constipação funcional severa.
E o sinal da evacuação explosiva que apareceu com o toque retal durante a internação pela piora dos sintomas funcionou como o detonador diagnóstico. Foi o evento que finalmente rasgou a máscara e expôs a patologia real que estava por baixo de tudo. A grande lição deste ato 1 é a urgência que certas condições exigem. Atrasos no diagnóstico e tratamento de uma obstrução intestinal funcional crônica, como a DH, podem ter um preço altíssimo. Como a fonte sugere, a gente pode resumir, o intestino, nesses casos, não costuma perdoar atrasos. Mas a detonação diagnóstica, infelizmente, não foi o fim da história para este menino. O tempo em que o relógio bomba ficou armado teve outras consequências. No nosso próximo módulo de análise, o relógio finalmente chega ao zero. Vamos explorar o que acontece quando essa obstrução crônica de longa data cria um ambiente perfeito para um encontro perigoso, o intestino vulnerável e uma bactéria oportunista. Vamos mergulhar na complicação mais temida e potencialmente letal da doença de Hirschsprung, a enterocolite associada. E para conectar o que a gente discutiu hoje com o que vem pela frente, fica aqui uma reflexão final, uma provocação, né? A gente sabe que 10 a 20% dos casos de DH se manifestam tarde, imitando constipação por anos, especialmente na forma de segmento curto. Sabemos também que o sinal de evacuação explosiva é um indicador forte, mas ele pode não estar presente em todos os casos tardios ou pode não ser provocado se o exame não for feito ou não for valorizado. Então, a pergunta que fica é: qual deveria ser o limiar? Qual o nível de persistência, de dificuldade de tratamento, de necessidade de intervenções constantes num quadro de constipação crônica deveria ser o bastante para disparar o gatilho de uma investigação definitiva, como a biópsia retal, mesmo sem o drama da evacuação explosiva? Isso nos obriga a questionar o quão alto deve estar o nosso índice de suspeita na prática pediátrica para garantir que outros relógios bomba não continuem escondidos por aí, só esperando o momento de explodir. Bem-vindo de volta ao Deep Med. Olha, a situação que a gente vinha acompanhando escalou dramaticamente. Nosso paciente de 3 anos que tinha aquela constipação crônica, né, que mascarava a doença de Hirschsprung, agora ele enfrenta um quadro gravíssimo. Ele está séptico, desidratado e, assim, em perigo iminente de vida. Hoje vamos fazer um mergulho fundo na complicação mais temida dessa condição, a enterocolite associada à doença de Hirschsprung, a EADH. Exato, é um ponto crítico na evolução desses pacientes. E o nosso objetivo aqui é, desvendar essa fisiopatologia complexa da EADH, entender por que ela é uma emergência médica tão séria e também investigar a presença que foi surpreendente de uma bactéria específica, a Serratia marcensis, causando sepse nesse menino. A ideia é que, no final, a gente tenha uma compreensão clara dessa cascata de eventos. Perfeito, vamos destrinchar isso. Então, vamos retomar o caso clínico. A criança dá entrada no hospital 11 dias depois do início dos sintomas agudos, lembrando, vômitos, febre, piora daquela distensão abdominal. O quadro na admissão é chocante. Abdômen super distendido, tenso, vômitos que não param, agora com aspecto bilioso. Sim, um quadro muito agudo, muito preocupante, logo de cara. E os exames de laboratório iniciais, eles acendem todos os alertas, né? Temos uma leucocitose de 11.700. Isso indica uma resposta infecciosa, assim, robusta do organismo. A proteína C reativa, que é aquele marcador de inflamação, está lá em cima, 6,2 mg por decilitro. Valores bem expressivos, indicando inflamação sistêmica significativa. E clinicamente, a criança está pálida, com sinais claros de desidratação, moderada a grave. E tem um achado no exame físico que chama muito atenção, né? No toque retal. Ah, sim. A famosa evacuação explosiva. Exato. Uma liberação súbita, explosiva mesmo, de fezes líquidas e gás, com odor muito fétido. Essa evacuação explosiva, ela é quase patognomônica nesse cenário, não é? O que exatamente ela nos diz sobre o que está acontecendo ali dentro, na fisiopatologia? É um sinal muito clássico, muito sugestivo mesmo de Hirschsprung complicada com enterocolite. Ele reflete bem a dinâmica da obstrução funcional, sabe? O segmento distal, que não tem os nervos, o agangliônico, ele fica contraído, fechado, obstruindo a passagem.
Aí, acima dele, no cólon que era normal, mas que agora está dilatado, inflamado pela IADH, acumula um monte de fezes líquidas, gás, secreções inflamatórias, tudo sob alta pressão. Uma pressão enorme, imagino. Exato. E o toque retal, quando você estimula ou vence momentaneamente a resistência daquele segmento contraído, ele permite essa descompressão de repente explosiva. É um sinal clínico claro da gravidade da estase e da pressão lá dentro do cólon. Entendi. Então, a situação mudou completamente de figura. Não é mais pensar numa cirurgia eletiva para corrigir Hirschsprung. O quadro agora é de emergência médica aguda. O paciente está com sinais do que a gente teme como megacólon tóxico. Precisamente. O termo megacólon tóxico, ele é mais usado classicamente para retocolite ulcerativa no adulto, né? Mas descreve bem a situação aqui. É uma dilatação maciça do cólon, junto com sinais de toxicidade sistêmica, febre, taquicardia, desidratação, leucocitose e uma perda aguda da função motora do intestino. Tem um risco iminente de perfuração ali. É a forma clínica mais grave da EADH. Essa IADH é o ponto central da nossa discussão hoje. A gente sabe que é a complicação mais letal da doença de Hirschsprung, responsável por uma parcela enorme, talvez até metade das mortes ligadas à doença, mas não é uma simples gastroenterite, né? Tem algo mais complexo aí. Não, de jeito nenhum é simples. A EADH é, na verdade, um colapso da homeostase intestinal. Dá para pensar nela como uma tríade fisiopatológica, tudo interligado. É uma tempestade perfeita que se forma por causa da ganglionose. Primeiro, a gente tem a dismotilidade, que é própria da doença de Hirschsprung. A falta de nervos no segmento distal impede o relaxamento e a propulsão coordenada. Isso leva a uma obstrução funcional crônica e o conteúdo fecal fica parado lá em cima, a montante. Fica retido. E essa estase, esse material parado, parece ser o gatilho para tudo, né? Exatamente, é o ponto de partida, porque essa estase prolongada leva ao segundo componente, a disbiose. O ambiente parado, cheio de nutrientes não absorvidos, favorece um supercrescimento bacteriano descontrolado. A microbiota intestinal fica totalmente desequilibrada. As bactérias ruins tomam conta. É mais ou menos isso. Bactérias que talvez estivessem ali em número pequeno ou só de passagem, encontram condição ideal para proliferar massivamente. Estudos mostram alterações bem significativas, tipo aumento de proteobactéria, firmicutes, redução de bacteroidetes. Frequentemente, Clostridium difficile aparece, mas outros patógenos podem surgir também. E imagino que essa multidão de bactérias e a própria distensão comecem a agredir a parede do intestino. Correto. Aí a gente chega no terceiro pilar da tríade, a ruptura da barreira mucosa. É uma combinação de fatores. Tem a distensão física excessiva das paredes do cólon, a isquemia que essa distensão causa e a liberação de toxinas e produtos inflamatórios pelas bactérias que estão super crescidas. Tudo isso acaba danificando a integridade da mucosa. As defesas naturais do intestino falham. Exato. As junções entre as células do epitélio, as tight junctions, elas afrouxam, a camada de muco que protege pode ser degradada, o próprio epitélio sofre lesão, a inflamação local fica intensa, chegam neutrófilos, liberam citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa e interleucina 6. Isso perpetua o dano, sabe? Basicamente, o revestimento do intestino, que é a nossa principal barreira contra o que está dentro, fica permeável. Uma barreira rompida. Isso abre a porta para problemas sistêmicos graves. E foi exatamente o que aconteceu neste caso, né? Com um resultado bem surpreendente na hemocultura. Sim, a hemocultura que foi coletada na admissão por causa dos sinais de sepse trouxe um resultado inesperado e alarmante. Crescimento de Serratia marcescens. Ok, aqui a história ganha uma camada a mais de complexidade. Serratia marcescens. Para quem talvez não conheça tão bem, pode explicar para a gente por que esse achado é tão incomum e preocupante aqui? Claro. A Serratia marcescens é uma bactéria gram-negativa da família Enterobacteriaceae. Ela é classicamente conhecida como um patógeno oportunista,
sabe? Muito ligada a infecções hospitalares, especialmente em UTIs. É notória por causar surtos em UTIs neonatais, às vezes ligada a equipamentos contaminados ou colonização das mãos dos profissionais. Ela tem fatores de virulência, como proteases, lipases, que ajudam a causar infecção. E um ponto importante, ela é intrinsecamente resistente a alguns antibióticos, tipo ampicilina, cefalosporinas de primeira geração. E pior, pode adquirir resistência a muitas outras classes, incluindo aminoglicosídeos, carbapenêmicos, o que torna o tratamento um desafio. Então, encontrar essa bactéria causando sepse, infecção generalizada no sangue, numa criança de 3 anos que veio da comunidade, sem história recente de internação longa, sem imunossupressão conhecida, isso foge totalmente do padrão, né? Totalmente. É um achado raríssimo nesse contexto. A presença da Serratia marcescens no sangue dessa criança é um marcador muito forte da gravidade do problema intestinal. Ela sinaliza que aconteceu uma translocação bacteriana massiva, ou seja, bactérias que estavam lá no intestino conseguiram atravessar a barreira mucosa, que estava severamente danificada pela EAD, e invadiram a corrente sanguínea em grande quantidade. Superaram as defesas locais e sistêmicas iniciais. Isso responde direto à nossa pergunta guia. Como a EAD permite que um patógeno quase hospitalar cause sepse na comunidade? A EAD, ao destruir a barreira intestinal, cria uma porta de entrada direta do conteúdo do intestino com a microbiota alterada e supercrescida para a circulação. Perfeito. A EADH, que resultou da falta de diagnóstico por 3 anos, criou o cenário ideal. A Serratia, mesmo sendo incomum como causa de sepsia comunitária nessa idade, provavelmente já estava na microbiota disbiótica da criança, talvez em número pequeno. Com a estase crônica e a explosão inflamatória da EADH, ela achou a brecha perfeita para proliferar e translocar. Entendi. A presença dela pode indicar também uma falha bem significativa da imunidade inata local ali na mucosa intestinal, que já estava cronicamente agredida pelo Hirschsprung e agora agudamente devastada pela IADH. É quase como se o intestino tivesse virado um ambiente de UTI interno, sabe? Permitindo que esse patógeno oportunista emergisse. Nossa, um conceito forte esse. A própria doença crônica e a complicação aguda mudaram o terreno biológico do paciente. E diante desse quadro de IADH grave, megacólon tóxico e sepse por um agente inesperado, qual foi a abordagem inicial da equipe? Bem, a equipe seguiu o protocolo padrão, que é recomendado para EADA grave, aquela classificada como grau 2 ou 3 pelas diretrizes da APSA, American Pediatric Surgical Association. Essas diretrizes graduam a EADA baseado nos sinais clínicos e sistêmicos. Grau 3 é a forma mais severa, com toxicidade sistêmica clara, como a gente viu nesse paciente. O manejo inicial que eles preconizam inclui medidas agressivas de suporte e tentativa de descompressão não cirúrgica. E quais foram essas medidas especificamente? Primeiro, reposição volêmica intravenosa e bem vigorosa para corrigir a desidratação e a hipoperfusão dos tecidos, que são causadas pela sepse e pelo terceiro espaço abdominal. Ok, hidratação pesada. Isso. Segundo, antibióticos de amplo espectro, iniciados empiricamente logo depois de coletar as culturas. A escolha aqui foi uma combinação tripla clássica, gentamicina, Para cobrir gram-negativos, né? exato, incluindo as enterobactérias, metronidazol, para cobrir os anaeróbios, que são super prevalentes no cólon e importantes na EADH, e ampicilina. Mesmo a Serratia sendo resistente. Sim, porque a ampicilina oferece cobertura para outros possíveis patógenos, como enterococos, por exemplo. É uma cobertura empírica inicial ampla. E terceiro, tentativas de descompressão do cólon com lavagens retais seriadas, usando soro fisiológico morno para tentar remover o conteúdo fecal impactado e diminuir a pressão lá dentro. Uma abordagem robusta, seguindo as diretrizes. Mas, pelo que a gente já sabe do caso, esse manejo conservador não deu certo. Infelizmente, não. Apesar da hidratação, dos antibióticos, das lavagens,
o paciente continuou piorando clinicamente. A distensão abdominal não cedeu, os sinais de sepse não regrediram e a hemocultura confirmou a bacteremia pela Serratia. Isso ilustra um ponto crucial. A EADH grau 3, a forma mais grave, muitas vezes não responde só ao tratamento clínico conservador. O processo inflamatório e a translocação bacteriana já estão tão avançados que as medidas não cirúrgicas não conseguem mais controlar a fonte do problema. É como tentar apagar um incêndio gigante com um copo d'água enquanto o foco principal continua queimando. É uma boa analogia. O intestino que está severamente inflamado, dilatado, isquêmico, funcionalmente obstruído, ele vira uma fonte contínua de contaminação sistêmica e de mediadores inflamatórios. A falha do tratamento clínico deixou claro que a única forma de controlar a sepse e salvar a vida do paciente era remover ou desviar a fonte do problema. Precisava de uma intervenção cirúrgica de urgência. Faz sentido. Estudos mostram que uma parcela significativa dos casos de EADH, algo em torno de 18%, acaba precisando de cirurgia de derivação intestinal, uma ostomia, por causa da gravidade ou da falha do tratamento conservador. Atrasar a cirurgia nesse cenário aumenta muito o risco de complicações fatais, como perfuração e peritonite generalizada. E nesse cenário de urgência, com um patógeno incomum, a escolha inicial dos antibióticos acabou tendo um papel importante, quase providencial, né? Sim, teve um elemento de sorte terapêutica aqui. A escolha empírica da gentamicina, que é um aminoglicosídeo, foi fundamental. O antibiograma que veio depois, da hemocultura, revelou que a cepa específica de Serratia marcescens, que foi isolada, era, felizmente, sensível à gentamicina. Ufa! Sim, porque está longe de ser garantido. A resistência da Serratia aos aminoglicosídeos é bem descrita, pode acontecer por vários mecanismos. Se a cepa fosse resistente, o quadro poderia ter sido ainda mais catastrófico. Interessante que a urocultura também deu positiva, mas para Escherichia coli, outra enterobactéria. E ela também era sensível à genta. Isso tem alguma implicação a mais? Olha, a presença de E. coli na urina levanta a possibilidade de uma infecção urinária junto, né? Talvez secundária à estase de urina pela compressão da bexiga pelo megacólon, ou até por translocação bacteriana para a via urinária ou contaminação na sondagem vesical, se foi feita. O fato de também ser sensível à genta foi outra sorte e permitiu que o mesmo antibiótico cobrisse as duas frentes. Mas o foco principal da gravidade clínica era, sem dúvida, a sepse de origem abdominal pela Serratia. E todo esse episódio com os antibióticos reforça a importância da infectologia nesse contexto, não é? Coletar culturas direitinho, fazer a vigilância microbiológica, parece crucial. Absolutamente. Esse caso sublinha duas lições vitais da prática. Primeiro, a importância de coletar as culturas certas. Hemocultura, urocultura, talvez cultura de secreção retal em alguns casos, antes de começar o antibiótico empírico, sempre que der. Isso permite que, assim que saem os resultados e o antibiograma, o tratamento possa ser ajustado e direcionado. Otimiza a eficácia, minimiza risco de resistência de toxicidade. E a segunda lição? A segunda é a necessidade de uma vigilância microbiológica rigorosa e de conhecer a epidemiologia local, especialmente em quadros complexos como a EADH, onde a disbiose severa e a translocação podem fazer surgir patógenos incomuns com perfis de resistência inesperados. A colaboração próxima entre cirurgião pediátrico, intensivista pediátrico e infectologista é fundamental para manejar bem esses pacientes graves. Ok. Vamos recapitular então essa sequência dramática para a gente ter a imagem completa. Partimos de uma doença de Hirschsprung não diagnosticada por 3 longos anos. Isso levou a uma obstrução intestinal crônica. Essa obstrução culminou no desenvolvimento da EADH, a enterocolite. A EADH, por aquela tríade de desmotilidade, desbiose e ruptura da barreira mucosa, criou um colapso funcional e estrutural do intestino. Isso. Essa falha na barreira permitiu que uma bactéria rara nesse contexto comunitário e potencialmente resistente, a Serratia marcescens, translocasse massivamente para o sangue, causando sepse grave, choque séptico iminente. Exato. O tratamento clínico padrão para EADH grave, embora tenha sido iniciado rápido,
falhou em conter a progressão da doença. Não foi suficiente. O tempo está correndo perigosamente. A equipe médica está numa corrida contra o relógio e a vida dessa criança de 3 anos depende das próximas decisões. A falha do tratamento conservador impõe uma única saída: cirurgia de urgência. É o único caminho agora. O paciente está séptico, instável, piorando a cada hora, apesar de todas as medidas clínicas. A decisão cirúrgica é inevitável. No nosso próximo módulo, vamos acompanhar essa entrada no centro cirúrgico, num cenário onde a anatomia intestinal está totalmente distorcida pela doença crônica e pela inflamação aguda, e o paciente está no limite fisiológico. Qual é a intervenção cirúrgica mais segura e eficaz? Uma ileostomia? Uma colostomia? Onde fazer essa derivação? A escolha feita sob essa pressão imensa pode ter implicações profundas para o futuro cirúrgico e para a qualidade de vida dessa criança. E isso nos leva a uma reflexão importante, talvez uma tarefa para quem nos ouve, né? Como estão os protocolos de manejo de sepse de origem abdominal aí na sua instituição? Particularmente em pacientes pediátricos com quadros de obstrução intestinal crônica ou complexa, como Hirschsprung. Esses protocolos levam em conta a possibilidade de patógenos atípicos, como a Serratia marcescens, que podem ter perfis de sensibilidade diferentes dos patógenos comunitários habituais. Estar preparado para essas eventualidades microbiológicas pode fazer a diferença no tratamento empírico inicial. Um bom ponto para se pensar. E na nossa próxima análise, vamos mergulhar nos conceitos cirúrgicos cruciais desse momento. A lógica por trás da ileostomia de derivação, os princípios da cirurgia de controle de danos em pacientes em extremis e como essa cirurgia inicial se encaixa no plano de longo prazo, que inclui a correção definitiva com o abaixamento, o pull-through. A atenção principal vai ser entender a difícil decisão entre fazer uma ileostomia ou uma colostomia como procedimento de emergência. Qual delas oferece a melhor chance de sobrevivência imediata e facilita o tratamento definitivo? Até lá! Bem-vindo ao DeepMed. Pessoal, imagine a cena. Um paciente pediátrico ali na mesa de cirurgia, sabe? Instável, séptico, o abdômen super tenso, distendido. É um cólon tóxico muito inflamado, e a equipe médica fica numa encruzilhada. Tentar corrigir a causa ali na hora, a doença de Hirschsprung, nossa, parece o caminho mais completo, né? Heróico, talvez. Só que a condição do paciente está tão crítica que essa opção vira um risco gigante, potencialmente fatal mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na lógica tática por trás do que se chama cirurgia de controle de danos. Isso aplicado num caso bem complexo de doença de Hirschsprung. Vamos investigar por que, nessas emergências, sabe, uma abordagem em etapas, começando com uma derivação intestinal temporária, por que isso não é um passo atrás, mas sim uma manobra estratégica, essencial para salvar a vida. Exatamente. O ponto principal aqui não é só descrever o que fizeram, né? Mas desvendar o porquê dessa escolha. A gente vai analisar as razões médicas, as razões fisiopatológicas e as técnicas também, que levaram a equipe a escolher uma ileostomia de urgência. E isso num paciente de 3 anos com diagnóstico tardio de Hirschsprung, que chegou já com complicações gravíssimas, a enterocolite associada, a EDH, que é terrível, e sepse. A nossa discussão vai se basear principalmente num relato de caso bem detalhado e a gente complementa com dados de estudos mais recentes sobre o manejo da EDH e dessas complicações agudas. Tá, antes de chegar na cirurgia em si, teve uma tentativa de reverter o quadro clinicamente, né? Você pode dar uma contextualizada rápida nesse início? Quão grave estava a situação? Sim. Esse começo é fundamental. O paciente chegou com um quadro de EADH, a enterocolite associada à doença de Hirschsprung, já num estágio bem avançado. E, é importante a gente frisar, a EADH
é a complicação mais perigosa, mais letal mesmo, da doença de Hirschsprung. É responsável por uma parte enorme, talvez até metade, das mortes ligadas à doença. Ele tinha uma distensão abdominal assim, massiva, vômitos que não paravam, sinais de megacolon tóxico, tanto no exame físico quanto no raio-x. Isso é aquela dilatação aguda muito severa do cólon, com risco de perfurar a qualquer momento, né? E para piorar, para selar a gravidade, sepse. E a sepse foi confirmada. Hemocultura positiva para Serratia marcensis. Nossa, Serratia. É um patógeno oportunista, né? Bem conhecido por causar infecção hospitalar grave. Isso indicava que a infecção já tinha caído na corrente sanguínea vinda do intestino comprometido. O manejo inicial, seguiu o protocolo padrão para EDHD, antibióticos na veia, de amplo espectro. No caso, usaram gentamicina, metronidazol ou ampicilina. Reposição de líquido bem agressiva para tratar a desidratação e o choque séptico. E descompressão do intestino com lavagens retais, várias vezes ao dia. Só que mesmo com tudo isso, o quadro séptico dele não melhorou. Piorou. Esse foi o sinal de alarme final, sabe? Mostrou que o tratamento conservador não estava dando conta de controlar a fonte da infecção, da inflamação, que era o próprio intestino doente. Então, a indicação da cirurgia, que foi ali em 30 de outubro de 2025, pelo relato, não foi tipo uma falha do tratamento. Foi mais uma mudança estratégica necessária, certo? Reconheci que precisava mudar o rumo para controlar a situação. Exatamente isso. Foi uma constatação, assim, crucial. As medidas clínicas tinham chegado no limite delas. A única forma de tirar a fonte da sepse, da toxemia que estava no corpo todo, era operar, para descomprimir e desviar o cocô daquele intestino super comprometido. Não dava mais para esperar. Certo. Vamos então entrar mais fundo nessa decisão cirúrgica. A tendência hoje em dia na cirurgia pediátrica para Hirschsprung não é tentar fazer a correção definitiva numa cirurgia só, o tal do pull-through primário, sempre que dá. Por que não fizeram isso aqui? Esse é um ponto chave mesmo. Sim, o pull-through primário, que é quando você tira a parte doente, sem gânglios, e liga o cólon saudável lá embaixo no ânus, tudo de uma vez. Ele é, de fato, a abordagem preferida, o padrão ouro, para casos eletivos de Hirschsprung. Funciona super bem em pacientes estáveis, bem nutridos, sem inflamação aguda no intestino. Mas, e aqui está o pulo do gato da nossa análise, em cenários de emergência, com instabilidade, com sepse, com inflamação intestinal grave, como na EAD ou no megacolon tóxico, essa estratégia é muito arriscada. Perigosa mesmo. Nesses casos, a literatura médica, a experiência, são muito claras. A derivação intestinal temporária não é só uma opção, ela se torna obrigatória. Mandatória. Entendi. As indicações clássicas para fazer um estoma de derivação, sabe? Aquelas bem estabelecidas nas diretrizes, nos estudos, como os que a gente está usando de base. Elas incluem justamente essa tríade que o paciente tinha. IADA grave, que não respondeu ao tratamento clínico, megacolon tóxico e sepse junto. Ele tinha os três. Tentar fazer uma cirurgia reconstrutiva, que é longa, complexa, como o pull-through, num paciente desse jeito, seria colocar ele num risco proibitivo. A gente está falando de risco aumentado de vazar a costura do intestino, a anastomose, de dar peritonite, abscesso dentro da barriga, precisar reoperar correndo e, claro, um risco de morrer muito maior. A cirurgia de controle de danos nesse contexto, ela prioriza salvar a vida, controlar a sepse, estabilizar o paciente e deixar a reconstrução para depois, para um momento mais seguro. Compreendido. A derivação era a única saída segura para controlar a crise ali na hora. Mas a escolha foi bem específica. Uma ileostomia, né? Quer dizer, colocar para fora o finalzinho do intestino delgado, o ilho, e não uma colostomia no intestino grosso. Teve alguma razão tática para essa preferência? Imagino que as duas descomprimiriam o intestino, não? Sim, as duas descomprimiriam teoricamente. Mas a escolha pela ileostomia nesse cenário específico de EADA grave com megacolon tóxico
É uma decisão técnica mais refinada, sabe? Baseada em vários fatores estratégicos. E aqui a análise fica fascinante porque mostra como o cirurgião pensa em várias camadas. A ileostomia tem vantagens cruciais nesse caso. Primeiro, como você falou, a descompressão máxima e eficaz. Uma ileostomia ali no final do ilho, antes de todo o cólon, garante que todo o intestino grosso, dali para frente, vai ser descomprimido, completamente. Isso alivia a pressão lá dentro, a distensão de um jeito mais efetivo, mais abrangente do que uma colostomia, que dependendo de onde você faz, por exemplo, no cólon transverso, ainda deixaria uma parte doente do cólon sob pressão. No megacólon tóxico, a gente quer o alívio mais completo possível. Segundo ponto, menor risco de complicações do estômago, tipo o prolapso. As alças do intestino no megacólon tóxico estão superdilatadas, inchadas, frágeis. Fazer uma colostomia em alça com esse cólon doente aumenta o risco de prolapso, que é quando a alça sai demais para fora do estômago. E isso pode ser bem chato de manejar depois. O ilho terminal, mesmo que também esteja dilatado, costuma ser tecnicamente melhor para construir um estômago mais estável nesse contexto. E terceiro, e esse ponto é vital pensando na cirurgia do futuro, a preservação da vascularização mesocólica. Esse talvez seja o ponto estratégico mais importante. A cirurgia definitiva, o pull-through, ela exige que se mobilize com muito cuidado o cólon saudável, que vai ser descido até o ânus. E essa mobilização depende totalmente de preservar os vasos sanguíneos que alimentam esse cólon, que ficam no mesocólon. Uma ileostomia, como é feita no intestino delgado, não mexe em nada com esses vasos do mesocólon. Já uma colostomia, principalmente se for feita no cólon transverso ou descendente, mesmo bem feita, tem um risco de machucar sem querer um vaso importante ali ou de criar aderências que vão dificultar muito a mobilização do colo na cirurgia definitiva. Se você machuca um vaso importante ali, pode comprometer a viabilidade do pedaço de intestino que você vai usar para corrigir, tornando a cirurgia futura um desafio enorme ou até, no pior caso, inviabilizando ela. Nossa, isso é realmente uma visão estratégica muito clara. A escolha pela ileostomia, então, não foi só para resolver a emergência ali na hora, foi quase como uma jogada tática para não criar problemas futuros, né? Garantiu a resolução da crise agora, sem comprometer, sem queimar as pontes, como se diz, para a etapa reconstrutiva que ainda ia vir. Exatamente, essa é a lógica. Foi uma aplicação clássica do princípio de controle de danos. Resolveu a ameaça imediata à vida, a sepse, a perfuração iminente do megacólon, do jeito mais seguro e rápido possível e, ao mesmo tempo, preservar a anatomia e as condições ideais para o tratamento definitivo que viria depois. É a prudência cirúrgica, sabe? Ditando a melhor estratégia num cenário de risco altíssimo. E como é que o paciente respondeu a essa estratégia? Na prática, a ileostomia funcionou bem? A resposta foi, olha, notavelmente rápida e positiva. O que geralmente acontece quando você consegue controlar a fonte de uma infecção grave dentro da barriga. Ao desviar o fluxo de fezes pela ileostomia, aquele cólon inflamado, tóxico, foi descomprimido. Essa desativação da bomba de bactérias e toxinas que estava alimentando a sepse teve um efeito quase que imediato. As hemoculturas de controle, que antes davam positivo para a serrátia, ficaram negativas em só 48 horas depois da cirurgia. Isso já no dia 1º de novembro. Clinicamente, o paciente estabilizou, a barriga desinchou, o estômago começou a funcionar bem, eliminando gases, fezes, e ele pôde ir para casa, ter alta depois de 13 dias internado, o que é um tempo relativamente curto se a gente pensar na gravidade que ele chegou. Isso valida muito forte a abordagem em 2 tempos para esses casos mais complicados, né? Primeiro, a intervenção de emergência para estabilizar. Depois, com o paciente fora de risco, recuperado nutricionalmente, sem inflamação aguda, aí sim, planejar a correção definitiva com segurança. Inclusive, aquele estudo do Towler e colaboradores, que você mencionou da fonte do nosso caso, publicado em 2023, parece que confirma
confirma que essa estratégia não está ultrapassada, né? Corretíssimo. O estudo de Townley é bem relevante porque ele reforça com dados recentes que precisar fazer uma derivação antes do pull-through ainda é a realidade para uma parte significativa dos pacientes com Hirschsprung. Eles viram que mais ou menos 47% dos pacientes no estudo deles precisaram de um estoma, ilho ou colo antes da cirurgia definitiva. Isso mostra que, embora o pull-through primário seja o ideal para casos sem complicação, a derivação continua sendo uma ferramenta indispensável, salvadora mesmo, no nosso arsenal para lidar com as apresentações mais graves da doença, tipo EADR severa, megacolon tóxico, perfuração. Não é uma abordagem antiga ou ultrapassada. É uma estratégia essencial para cenários específicos. A ileostomia foi claramente a manobra que salvou o jogo na fase aguda. Mas essa solução, mesmo sendo eficaz para a emergência, ela traz outras complexidades depois, né? Especialmente pensando no período entre essa primeira cirurgia e a correção definitiva. Sem dúvida alguma. E aqui entra uma conexão interdisciplinar que é crucial, principalmente com a equipe de nutrição e a enfermagem que é especialista em estomaterapia. Se a gente conecta a cirurgia com o cuidado do paciente como um todo no pós-operatório, a gente vê que a ileostomia, ainda mais em criança pequena, traz desafios fisiológicos importantes. O principal deles é o risco de perder muito líquido e eletrólitos. O ilho terminal, ele absorve menos água e eletrólitos, principalmente sódio, do que o cólon. Então, uma ileostomia pode ter um débito muito alto, sabe? As fezes saem bem líquidas. Numa criança pequena, essas perdas podem levar muito rápido à desidratação, a distúrbios dos eletrólitos tipo sódio baixo, potássio baixo e até acidose metabólica. Isso exige um controle super rigoroso do quanto está saindo pelo estômago, pesar a criança todo dia, ver os eletrólitos no sangue e um manejo de líquidos e eletrólitos muito preciso. Muitas vezes precisa dar suplemento oral, aquelas soluções de reidratação ricas em sódio, ou até soro na veia. O suporte nutricional também é vital para garantir que a criança continue crescendo, ganhando peso direitinho nesse período, preparando ela para a segunda cirurgia. É um desafio constante, que exige vigilância da equipe e da família. Uma nuance importante essa. A solução para um problema agudo acaba criando um novo conjunto de desafios mais crônicos que precisam ser gerenciados de perto para garantir o sucesso lá na frente. Então, para a gente recapitular a essência dessa análise, diante de um quadro super dramático de enterocolite associada à doença de Hirschsprung, complicado com megacolon tóxico, sepsis que não melhorava, a equipe cirúrgica fez uma escolha tática pela ileostomia. Essa decisão funcionou como uma ponte vital. Ela descomprimiu o intestino de forma segura, eficaz, controlou a fonte da infecção sistêmica e, o que é crítico, preservou a integridade vascular que vai ser necessária para a cirurgia corretiva definitiva no futuro, o pull-through. Exatamente. Esse caso exemplifica um princípio fundamental da cirurgia de emergência, principalmente a abdominal. A melhor abordagem no momento agudo nem sempre é a mais definitiva em termos de corrigir a anatomia ali na hora. O intestino inflamado, obstruído, como no megacolon tóxico, ele não tolera atraso na descompressão, mas ele responde muito bem quando essa descompressão é feita do jeito certo e na hora certa. A estratégia em 2 tempos, começando com a derivação, provou ser não só a correta, mas salvadora de vidas nesse cenário de risco extremo. A intervenção estratégica salvou a vida do paciente, controlou a sepse, permitiu a recuperação inicial. Mas a jornada terapêutica da doença de Hirschsprung está longe de acabar, né? A reconstrução definitiva, o pull-through, está planejada para os próximos meses. Geralmente se faz entre 8 a 12 semanas depois da ileostomia, que é um tempo para a inflamação sumir e a criança se recuperar nutricionalmente. A gente vai explorar esse futuro, os desafios dessa segunda cirurgia e o prognóstico a longo prazo no epílogo da nossa análise. E para a gente fechar a reflexão sobre essa etapa do caso, ele deixa uma mensagem importante para a gente. Ele ilustra muito bem como uma condição que nasce com a pessoa, a doença de Hirschsprung, pode levar a complicações adquiridas extremamente graves, como essa IADH fulminante e a sepse.
E muitas vezes, essas complicações acontecem por um atraso no diagnóstico da própria DH ou por subestimar os sinais de alarme da IADH quando ela aparece. Isso levanta uma questão crucial para a nossa prática do dia a dia. Onde a gente traça a linha, qual deve ser o nosso limiar de suspeita para investigar hastes em crianças maiores com prisão de ventre crônica, grave, que não melhora com nada, mesmo sem aquela história clássica do bebê que demorou para fazer o primeiro cocô. E quando a EADH aparece, quão agressivos e rápidas a gente tem que ser para intervir, mesmo antes de ter o mapa completo de até onde vai a falta de gânglios. Manter um índice de suspeição alto e agir com decisão diante dos sinais de alarme pode ser literalmente a diferença entre a vida e a morte. Uma reflexão muito poderosa sobre vigilância diagnóstica e prontidão para agir. Obrigado por acompanhar a gente nesta exploração aprofundada aqui no DeepMed.